Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler do verso 22 ao verso 28, nesta nossa noite, continuando a nossa saga de advento, que significa a chegada e a chegada de Cristo. Esse Cristo que irá voltar, como a música nos relembrou. Este Cristo primeiro precisou chegar, para que depois, mais tarde, essa é a nossa grande expectativa e oração, Ele possa retornar à terra, e é isso que temos celebrado nessa estação de advento. João, então, 10, verso 22 a 28, diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Vamos orar uma vez mais. Senhor, obrigado por essa noite de inspiração, de liberdade, de comunhão. Ajuda-nos agora a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a receber a Tua palavra, viver a Tua palavra, nos preparando para a ceia do Senhor que também celebraremos. Abre os nossos ouvidos e atenção e fale conosco e transforme-nos um pouco mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu convido você para ir comigo no segundo século antes de Cristo, quando um governo que foi instalado na Síria, chamado governo sírio-grego, de um momento da história onde este grupo grego-sírio, chamado Seleucos, dominavam ali a terra de Israel e outras regiões do mundo antigo. O grande governo daquela época, o nome dele era Antíoco Epifanes. Epifanes é um nome que ele deu a ele mesmo, tentando mostrar ao povo, o povo que ele governava, que ele era a manifestação de Deus, ou a manifestação do sagrado na terra. Então imagina como ele não era um tremendo tirano, alguém que se fala: olha, meu nome é esse, eu sou a manifestação do sagrado aqui para vocês. E ele vinha como a continuidade de um processo que aconteceu e que começou antes do segundo século antes de Cristo. É um processo que começou, na verdade, no século IV antes de Cristo, com a expansão da cultura, da filosofia, do pensamento, dos esportes, do mundo grego, através de toda a conquista que executou Alexandre o Grande. Então o mundo foi ali tomado por essa força grega, essa força de pensamento, essa força de dialética, de retórica, de linguagem, e muitos assimilaram com muito prazer. Outros se revoltaram contra essas assimilações, os mais nacionalistas, claro que não gostavam que um poder de fora viesse no seu mundo, na sua região, e colocasse uma língua, uma forma de pensar, uma filosofia e assim por diante. Mas isso foi feito. Para quem gostava e para quem não, este foi o processo. Mas ele não foi um processo do dia para a noite. De modo que eu falei para vocês que ele começa no século IV a.C. e aqui nós estamos no século II a.C. E nesse momento, no século II a.C., essa assimilação estava muito forte. E ela já então tomava não mais o caminho da liberdade eu proponho para você um novo caminho cultural, um novo caminho religioso, uma nova língua, como foi no início, mas agora estavam também sendo caçadas a liberdade espiritual do povo. O povo então que já havia aprendido grego, o povo então que já ia para os ginásios celebrar os esportes gregos, que haviam assimilado, seus filhos ganhavam nomes gregos, é o povo que começa agora a ser limitado na sua expressão religiosa. E isso aconteceu com o povo hebreu.
Como aconteceu isso? Começaram então a inserir demandas e obrigatoriedades para que o povo, independente da religião, sacrificassem aos deuses do mundo greco-romano. Que o povo sacrificasse as divindades. E para isso começaram então a profanar os locais onde o povo judeu ali adorava a Deus. E claro que estamos falando aqui do templo lá de Jerusalém. Então você imagine você chegar no templo, onde existia uma máxima que vinha lá dos 10 mandamentos, lembra? Não farás para ti imagem de escultura. E chegar lá no templo para adorar a Deus, imagine que existiam as peregrinações, as pessoas tinham que ir 3 vezes ao ano para Jerusalém para celebrar as festas. Imagina então você chegou da Babilônia para Jerusalém e foi celebrar a Páscoa. E chegando lá na Páscoa, para celebrar a Páscoa, a libertação da escravidão, você se depara com uma estátua de Zeus dentro do templo. Pior, não só uma estátua de uma divindade do mundo greco-romano, mas se depara lá na hora que você pensava que iria oferecer um sacrifício, uma ovelha dos sacerdotes, e você via um porco que não podia ser comido pelo povo judeu e que estava ali como oferta sacrificial. Em outras palavras, era uma zombaria, uma ironia, não tinha nada de oferta nisso. Imagina então o choque que isso não provocou em todo mundo. Todo mundo então começa a viver esse choque, mas eles estão impossibilitados de reação, porque é um poder maior. Nós não temos contrair esse império, este mundo, este jugo que estamos aqui recebendo. E a maioria se cala. A maioria se cala e começa a conviver então com essa profanação. O sagrado perde o seu lugar, as divindades e o paganismo crescem cada vez mais e a maioria se cala. Mas existia uma família, exatamente um pai de família, e esse cara era um cara sério. Ele estava mais afastado de Jerusalém, próximo, mas não ali na efervescência religiosa. Ele estava numa região ali de Jerusalém chamada Modi'in. E o nome dele era Matitial. E Matitial, ele começa a ficar tocado com esse drama, ele começa a falar, esse negócio não está certo, tudo bem que eu estou aqui mais afastado do templo, eu não vou no templo todo dia, mas eu estou recebendo essa influência, esses dramas. Até que ali na cidade dele, um belo dia, claro que o governo que quer fazer com que todos assimilassem os de perto e os distantes, mandam uma comitiva para as regiões ao redores do templo para dizer, vão até lá e checa se estão sacrificando também para os outros deuses. Em outras palavras, chequem se todo mundo está sendo agora influenciado com essa nova assimilação. E diante de Matitiahu vem então o emissário do rei e fala, bom, e aí, hoje nós vamos sacrificar então ao Deus tal, convido vocês, meus senhores. Chegam até ele e dizem, Matitiahu, você é um cara influente. Você, com seus filhos, ele tinha 5 filhos, homens, olha, vocês podem ser uma grande força aqui para o nosso governo, e se vocês aceitarem a sacrificar aos outros deuses, olha, a gente pode ajudar inclusive com dinheiro, a gente pode dar ouro, a gente pode dar prata, que vai ser fantástico essa caminhada. Na hora que está tendo essa conversa, um dos ali do povo ouve isso, o dinheiro não era para ele, mas acho que ele ficou emocionado, falou, não é comigo mesmo, deixa eu começar o sacrifício. E na hora que ele se direciona para sacrificar as divindades, Matitiahu mata-o ali no próprio altar. Imagine o choque. E ali ele dá um grito de liberdade, que é um grito que já ecoou primeiramente lá na Torá, no Antigo Testamento, através de Moisés, quando num dos momentos de rebelião do povo, ele grita, Mili Adonai Elai, que significa, quem for por Deus comigo. Com as palavras, quem estiver do meu lado, pois eu estou com Deus e quero obedecer a Deus, venha ao meu lado. Matitiahu faz a mesma coisa, quem estiver por esse Deus, mesmo que a gente pague com a nossa vida, nós não vamos permitir isso acontecer, porque se nós cedermos nos sacrifícios, nós vamos ceder em tudo, nós vamos perder em tudo, não vai parar por aqui. Não é uma assimilação, então, onde todos os caminhos levam até Deus, e aqui a gente fica todo mundo harmonizado, não, vai começar com isso, e vai chegar no momento que nós não vamos poder falar mais a nossa língua, nós não vamos poder celebrar nem em casa. Para vocês terem uma ideia, nesse período histórico, a circuncisão estava já sendo deixada de lado, e para o povo judeu a circuncisão é o grande ponto da vida, é o pacto, é a aliança.
Mas já haviam mães, então, não querendo fazer circuncisão, não querendo mais que seus filhos se sentissem envergonhados, quando eles fossem jogar, quando eles fossem brigar nos estádios, nos seus esportes, e alguns dos esportes eram nus, porque daí nu viriam que ele era um circuncidado, e vendo que ele era um circuncidado, que ele era um judeu, então ele não queria mais essa discriminação. Eu quero ser como todos os outros. Aquela história, né? A conformidade social fazendo com que a espiritualidade se conforme com os padrões do mundo e não o contrário. E diante disso, eles declaram guerra. Eles declaram guerra contra um exército que era muito mais numeroso que eles. Gente, não tinha condição nenhuma, não tinha comparação nenhuma. Era literalmente Davi e Golias. Era um exército extremamente forte, com seus elefantes, com seus carros de guerra, literalmente, com todo o seu armamento contra um grupo de revoltados. Guerrilha. Porque a vida deles não era militar, a vida deles era uma vida pacífica, de ir para o templo, cuidar da sua casa, cuidar da sua vida. Mas nessa hora eles falam, não adianta, nós vamos lutar. E essa família, então, que tem um filho mais velho, é o que dá continuidade a esta guerra. Matitiahu logo morre, e ele nomeia, então, o seu filho. Seu nome se chamava Yehudá Macabi. Judas, o Macabeu. Macabeu então é um acróstico, é uma junção de palavras que significa Mikamor Beelilim. Quem é como Deus, quem é como o Senhor. E esse Judas, esse Yehudá, chama o seu exército, começa a trazer pessoas ao seu redor e parte para a briga. E o milagre aconteceu. E o milagre foi que eles, com um exército muito inferior, sem o equipamento que precisavam, tiveram o favor de Deus e venceram. Foram vencendo, claro que não foi do dia para a noite, batalhas, até que conseguiram chegar no centro da espiritualidade. O centro da espiritualidade, o templo de Jerusalém. E chegando no templo de Jerusalém, começa a alegria versus tristeza, porque daí eles viram quanta profanação havia acontecido naquele lugar que eles amavam. Naquele lugar que eles ouviram as histórias, que eles aprenderam com os levitas, que eles ofereceram sacrifícios, que eles celebraram os bar mitzvahs, que eles celebraram a vida, a espiritualidade e a fé do povo hebreu. Mas eles começaram a limpar, começa a limpar tudo, remove animal, reconstrói o altar, purificam de tudo aquilo que havia, de todo aquele sangue daqueles animais que não poderiam ter sido sacrificados ali. Até que eles chegam, agora está tudo limpo, o que nós precisamos fazer depois dessa limpeza? Nós precisamos trazer luz, não tem energia elétrica naquele lugar. O que então iluminava o templo? O que iluminava o templo era um chamado menorá. Era um castiçal, não como esse. Porque esse aqui, se você contar aqui, nós temos aqui 9 luzes. Mas o castiçal que nós conhecemos do templo, ele tem uma luz no meio e mais 3 de cada lado, então eles são de 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram acesas de acordo com tudo aquilo que Moisés trouxe de revelação de Deus para o povo de Israel, que construiu em uma peça só um abajur do mundo antigo. E esse abajur do mundo antigo, ele deveria ficar ligado o tempo inteiro. Ele representava a presença de Deus, mesmo quando não estivesse ninguém lá dentro do templo. E quando eles chegaram e viram, primeiro que eles não acharam o candelabro, já tinham roubado tudo, porque lembra que o candelabro era de ouro, então o ouro, é claro que pegavam e levavam para algum lugar. Eles improvisaram, então, um novo menorá, e eles foram atrás do óleo. Cadê o óleo? Se você se lembra, a Torá vai dizer como deve ser feito o óleo, que naquela época enchiam as lâmpadas, que eram acesos com um pavio, não era como esse que você tem aqui. E aí eles encontram, segundo os escritos, um só frasco desse óleo que havia sido preparado pelos sacerdotes. Só que tem um grande problema. O grande problema é que se você então usa esse frasco e acende todas as lâmpadas do seu menorá, você vai ter luz para um dia, porque afinal são 7 lâmpadas. E para você fazer o novo óleo para usar, você precisa de 8 dias. Você precisa de uma semana. E aí o que acontece? Eles acendem. E é isso que você deve estar vendo pela cidade no momento, porque hoje, dia 2 de dezembro, a comunidade judaica está celebrando o Hanukkah, que é a festa das luzes.
Você vai passar por praças, por shopping centers e você vai ver, cada dia, se você reparar, não vão estar acesas todas as lâmpadas. Cada dia será aceso uma lâmpada, uma vela. Alguns lugares não usam vela, usam luzes elétricas, mas a ideia é essa, é de lembrar que, segundo a tradição judaica, aquele óleo que deveria durar um dia, ele durou 8 dias. Por isso que eles vão acender 8 lâmpadas, 8 velas. E vão celebrar com uma frase. E essa frase é Nes Gadol Haya Sham, que significa um grande milagre aconteceu lá. E esse grande milagre, então, é celebrado todos os anos. Porque a família dos Macabeus, então, colocaram isso como prática. Todos os anos, vamos celebrar por 8 dias, vamos acender cada dia uma velinha. E vamos lembrar um momento em que nós não deixamos a nossa vida na frente ou como fuga dos nossos valores. Mas que nós colocamos a nossa vida para lutar, para dizer, é melhor lutar com a consciência e com a paz do que morrer fugindo, escondido e traindo a nossa fé. Essa é a história da festa das luzes, esta é a celebração. O mais chocante é que tudo isso que eu falei para vocês, se você abrir qualquer página do Antigo Testamento, você não vai achar nada sobre essa história. Você só vai achar essa história se você abrir o livro apócrifo chamado Livro de Macabeus, e lá você vai ouvir toda essa história. Você não vai achar a história exatamente das luzes se você abrir nem o livro de Macabeus, você só vai achar a história das luzes se você abrir o Talmud, que é a história oral de Israel que foi escrita por volta do século V. Mas isso, como disse, é celebrado até os dias de hoje. Mas se você abrir o evangelho que você leu hoje comigo, você vai ver essa bendita festa. E se eu perguntasse para você no início aqui, o que significa isso que você leu? Põe ali, por favor, de novo o texto. Celebrava-se, quem está indo com a Bíblia aberta, celebrava-se a festa da dedicação. Essa é a festa da dedicação. É a festa de dedicação do quê? Do templo, que foi limpo, arrancaram toda a profanação, o povo celebrou o milagre deste renovo e que Jesus estava lá nessa festa em Jerusalém. Era inverno, Jesus estava caminhando por esse lugar. E lá estava Jesus que já havia dito, eu sou a luz do mundo. Mas todos ali olhando para outras luzes ou em outras escuridão não conseguiam ver a luz do mundo na festa das luzes. Não conseguiram ver a luz do mundo na festa da dedicação que comemora tudo isso. E a pergunta que vem nessa hora então é: quando é que nós não percebemos a luz? Nós não percebemos a luz quando estamos iluminados por falsas luzes. E essas luzes falsas são tão fortes que elas nos impedem de perceber as trevas que nos cercam, elas mascaram as trevas. Mas por elas também serem emissoras de luz, ela emite luz, eu não percebo e eu vou vivendo num quadro de trevas achando que estou iluminado, mas são luzes falsas. Tem fake news e tem luzes falsas. Quando nós não percebemos a luz? Quando o enredo da história dele é diferente das minhas expectativas e das minhas leituras. Quando eu determinei que a história deveria ter um começo, um meio e fim, porque eu acho que eu sei fazer a leitura, eu sei como deve acontecer, então eu determino, se não for dessa forma que eu prevejo, que eu imagino, não é a história, então eu não quero essa luz, porque luz que é boa é a luz que tem a ver com o que eu percebo e que eu entendo. Quando nós não percebemos a luz? Quando nós preferimos as luzes como representadas nas lâmpadas ideias. Lembra desse desenho animado? Quando aparecia alguém com uma ideia, o que acontecia? Vinha uma lâmpada. Quando eu prefiro essa lâmpada, essa luz ideia na minha mente, na sua mente, ao invés da luz do Senhor, e eu pego o meu eureka,
O meu entendi, o meu eu sei, o meu eu faço, o meu eu já vivi. Eu anulo tudo o que Deus é e o que Deus faz. E isso acontece muito quando a lógica de Deus contraria a nossa pobre razão. Porque a nossa razão perante Deus, ela é pobre, ela não existe. Por isso que na natividade, no nascimento de Jesus, as testemunhas oculares não foram os que estariam presentes em nenhuma das nossas listas, em nenhuma das nossas eurecas, em nenhuma das nossas leituras da vida. Se eu e você estivéssemos lá naquela época do mundo antigo, esperando o advento do Senhor, e alguém dissesse para você, você é o encarregado de fazer a lista do nascimento. Bom, vamos lá pensar em quem nós convidaríamos. Primeiro nós convidaríamos o imperador César Augusto. Venha o imperador, traga uma comitiva do Senado romano, porque é um nascimento muito importante, nós vamos dar cadeira de honras para vocês, venha celebrar o nascimento. Nós convidaríamos o governo da Judéia. Venha o governo da Judéia, esteja aqui conosco, venha participar desse momento, represente a região. Venha Herodes, você é lá da Galileia, então venha também, traga uma comitiva, venha aqui participar, venha ver a chegada da luz. Ia levantar a mão religioso e diria assim, mas e o pessoal lá do templo, quem que a gente traz? É claro, a gente traz o sumo sacerdote. Traga o sumo sacerdote, traga alguns levitas para tocarem lá para a gente, traz o pessoal do Ofir, traz gente rica, traz gente influente. Se tivesse um militante social, ele diria assim, mas gente, vamos levar um pobre lá pelo menos para mostrar que temos todos aqui na luz. Se não houvesse um militante lá, ficaria tudo por isso mesmo, o pessoal do poder dominaria e tudo bem, tudo em paz, assim que aconteceria. Aí nós construiríamos em segundo uma super maternidade do mundo antigo. Vamos construir um lugar maravilhoso, vamos colocar tochas, vamos deixar para todo mundo, olha aqui que vai vir a tal da Virgem Maria, um milagre do ano. A mulher engravidou pelo Espírito e o marido está presente, a história é real. Alguns dariam risada, outros chamariam José daquilo que ele não gostaria de ouvir, mas estariam todos lá. Ao contrário de tudo isso, eu te pergunto, quem foi convidado para ver a luz nascer? Foi convidado para ver a luz nascer pastores de ovelhas que estavam durante a noite, guardando os seus rebanhos. Gente que vivia no anonimato, uma profissão que não era benquista, era profissão, se eu tivesse 5 filhos, seria do 5º filho, por exemplo, caçula lá, põe qualquer um lá para cuidar. Porque os outros estariam envolvidos na vida militar, na vida de proteção da cidade. Deixa alguém ainda lá para cuidar. Alguém que entendesse, porque ficou muito sozinho, o que é a solitude. Esses foram convidados pelo anjo do Senhor, que vai até eles e convida-os para ver o nascimento da luz. Quem foi convidado para ver a luz? Posteriormente ao nascimento, como hoje as crianças nos lembraram, vai uma estrela no Oriente e convida esses magos, gente de fora, não era gente da casa de Israel, era gente de fora, venham, sigam a estrela, e seguindo a estrela, cheguem até a casa do rei. Gente que atravessou ali o mundo antigo e chegou até onde o rei estava. E vieram com presentes na mão, vieram ofertando, adorando. Gente que nós jamais colocaríamos na nossa lista. A grande beleza disso tudo é que a lista não parou nos pastores e nos magos. A grande beleza é que nessa lista está também o seu nome. A lista chegou até nós. Ele colocou o meu nome lá e falou assim, um dia o André vai conhecer a luz. E essa luz vai invadir o coração dele. Essa luz vai mostrar um novo caminho para ele, um novo rumo, e ele vai se apegar a isso. E ele vai fazer isso a vida dele, não uma vida dominical somente, mas a vida dele. Essa luz chegou na tua vida. Essa luz veio de graça, você não precisou pagar, comprar, ter tido influência para entrar no mecanismo, não.
Essa luz chegou até você e nós temos conhecido a luz do mundo. Essa luz que não pode ficar só teórica, ela não pode ficar só como um adjetivo, uma poesia. Eu conheço a luz me conhece. Não, mas essa luz ilumina os meus caminhos, ilumina o seu caminho. Portanto, nessa noite, eu quero te convidar a um renovo na sua vida que o faça dedicar o que você tem de mais precioso, que é a sua existência, dedicar ao Senhor que é a luz do mundo. Falar para Ele: Senhor, renova-me nesta noite, renova a minha consciência de que eu conheci a luz, então eu não posso viver em trevas, eu não posso criar quartos escuros na minha vida e preferir um quarto escuro do que viver debaixo da luz, iluminados por Ele, refletindo essa luz como um espelho. Peça ao Pai das luzes, como escreveu o irmão de Jesus, Tiago, que o Pai das luzes, onde vem toda boa dádiva, ilumine a sua vida, que Ele ilumine a sua agenda, que Ele ilumine os seus hábitos, e que os seus hábitos o coloquem mais próximo dele, não distante. Que o Pai das luzes ilumine você quando você acordar ou quando você for dormir, e que nesse processo a sua vida seja como uma luz que ilumina o tempo inteiro, uma luz que brilha e que vai tocando outros, vai indo além. Alguém me faça uma gentileza, apague as luzes, por favor, apague as luzes ali, um quadro, qualquer um, mas que estiver mais perto. Peça ao Pai das luzes. Pode apagando, vai dando vermelho em tudo aí. Tem mais, do outro lado, apaga tudo, embaixo da galeria. Ninguém tem medo de escuro aqui, né, irmão? Se tiver, agora está repreendido. Esse é o impacto da luz. O impacto da luz é quando há escuridão. O impacto da luz não é quando tudo está claro, porque eu disse, quando tudo está claro, vem falsas luzes. Mas quando tudo está escuro, o Senhor nos chama: eu sou a luz do mundo, e que você brilhe a minha luz. Que você tenha essa luz também que simboliza o Espírito, o óleo, a unção, o batismo nesse Espírito, o renovo diário, que me faça alguém que dependa dEle e que entenda que não adianta eu correr atrás de tudo que eu desejo e que venha eu perder a minha alma. O que faria o homem, ou o que daria o homem em troca por sua alma? O Senhor nos chama para renovarmos a nossa vida diante dEle e falarmos: Senhor, nós queremos um renovo de dedicação a Ti, e que essa dedicação a Ti nos coloque mais próximos de Ti, mais próximos de Ti. Outros vejam a luz, porque as trevas desse mundo, elas vão crescer cada vez mais. As trevas dos nossos encontros e desencontros diários, eles irão crescer cada vez mais. O mundo não ficará cada vez melhor, o mundo não ficará cada vez mais harmônico, pelo contrário. Mas uma coisa não muda, e o que não muda é a fonte da luz. É o Pai das luzes que deu esse Cristo que nasceu e disse: ilumine o mundo, e outros continuarão este processo. Eu quero te convidar a se colocar em pé comigo, e nós vamos orar, pedindo: sim, Pai das luzes, remova de nós os hábitos que distanciam-nos de Ti. Derrame o óleo do Espírito diariamente, batize-nos com Teu Espírito todos os dias,
E ajuda-nos a identificar se estamos brilhando essa luz ou se ela é só um adjetivo, principalmente para a época do Natal. Vamos orar. Senhor, Tu és a luz do mundo, e o Senhor divide essa luz conosco, e o Senhor nos abençoa, Senhor, nos chamando também para sermos iluminados pela Tua luz, pelo Teu poder, pelo Teu fogo. O Senhor nos convidou para assistir a luz nascer, Senhor. Na nossa imaginação, nós lembramos dessa estação de Jesus nascendo, sendo colocado na manjedoura, e isso é tão tocante, Senhor. Mas que não fique só na beleza, na singeleza, na poesia, que fique na nossa caminhada. E assim como aqui hoje escuro está, mas que essas velas brilham, que assim seja a Tua luz em nós, em todos os vales sombrios. Que em todos os vales sombrios nós não venhamos a temer nada, pois o Seu cajado nos consola, o Teu poder é conosco, a Tua luz é conosco, e a Tua bondade nos seguirá, e o Senhor conosco estará por todos os dias, pois Tu és Emanuel, Deus conosco. Fortaleça-nos nesta verdade. Tira de nós toda preguiça espiritual, tira de nós tudo quanto é hábito que distancia de Ti, e coloque-nos hábitos que nos aproxime do Senhor, e que venhamos a aprender, Senhor, a alegria de é melhor um dia na Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar, e que venhamos a aprender e a viver que sim, ser luz não é fácil, mas que a luz não é nossa, ela é Tua, Senhor. Então basta nos colocar a nossa vida dizendo: Rinene, eis-me aqui, brilha a Tua luz em mim, brilha a Tua luz na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Pai das luzes, renove a nossa dedicação nessa noite, e que esse renovo vá conosco durante a semana, e que estejamos cheios do Teu poder, cheios do Teu fogo, cheios do Teu amor, que é o vínculo da perfeição, e que possamos iluminar a vida de tanta gente que estão lá no escuro, sem esperança. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, nosso Deus e Senhor. Amém, amém. Vamos aplaudir a Ele. Glória ao Teu nome, Senhor. Oh, aleluia.